Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Bem-vindo de volta. Você sabe que já estavam querendo... Estamos aqui. Tirar teu lugar, né? Ah, eu sei disso. Sei disso. Eugênio Bortolom. Eugênio Bortolom é um perigo. Aí. Ainda bem que é teu amigo. É um perigo na área, Eugênio Bortolom. Neste mês de março, mês do Dia Internacional das Mulheres, já tivemos aqui um podcast com uma sindicalista, uma mulher indígena, uma jornalista feminista, uma advogada e gestora do Parlamento Estadual, e hoje estamos aqui com uma deputada, uma mulher negra. Mais do que uma parlamentar estadual, ela é também a nova Procuradora Estadual da Mulher na Assembleia Legislativa. E tomou posse no cargo justamente nesta semana. É a primeira vez que uma deputada negra assume o comando da Procuradoria. Muito bem-vinda, deputada estadual Bruna Rodrigues. Obrigado, Kátia, pelo convite. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui contigo e com o Ayrton nesse podcast, né? De fato, eu que acompanho muito o trabalho do Brasil de Fato. O Brasil de Fato tem sido uma das organizações da área da comunicação muito importante para a comunicação no país, né? Eu diria aí das mais importantes dessa renovação da comunicação. Então, estou muito feliz de estar aqui e poder dividir um pouco desse momento com vocês. Que alegria que foi essa posse, hein, Bruna? Foi. Que lindeza, né? Foi um momento, assim, eu falei pra galera, pra mim, né, uma guria que vem do lugar que eu vim, poder compartilhar esse espaço. Eu fui da assessoria da Assembleia e eu atuei na Procuradoria da Mulher quando a Manuela foi procuradora. E nem lá, assim, mesmo, eu sou militante há algum tempo, né? Minha filha, quando ela completa 20 anos e 6 meses, eu completo 20 anos de partido. Já fui presidenta da juventude do PCdoB, né? A União da Juventude Socialista. Eu já presidi a UAMPA, que é a União das Associações de Moradores de Porto Alegre. Mas eu confesso que estar ocupando o parlamento, representando essas mulheres, é uma responsabilidade muito grande, né? E ontem falei da responsabilidade do que é representar tantas mulheres como a minha mãe, né? Que é uma mulher preta, periférica, que criou 5 filhos na comunidade, que viveu a violência doméstica, que viveu a fome nas suas diversas formas, né? E que hoje, pela primeira vez na história, se vê representada nesse lugar, né? São quase 200 anos de Assembleia Legislativa e pela primeira vez nós temos uma legislatura com a nossa presença. Eu sempre falo, nós sempre estivemos ali, mas nós nunca tínhamos usado esse microfone para falar do quanto é difícil ser uma mulher preta no Rio Grande do Sul, né? Nós somos o rosto do feminicídio, nós somos o rosto da desigualdade salarial, nós somos o rosto daquelas que não acessam políticas públicas importantes, né? Quando a gente está falando de ter até ter o ginecologista no posto de saúde. Nós estamos falando das pessoas que menos acessam, são mulheres negras. Nós estamos falando também das crianças que não têm a vaga na creche, que são filhos de mulheres negras e que, portanto, a ausência dessas políticas estruturais, elas fazem com que mulheres como eu vivam à margem da violência, da fome, da pobreza, da extrema pobreza, né, da distância da dignidade salarial. Então, o desafio é gigante. Bom, Bruna, e o que a Procuradoria Especial da Mulher, da Assembleia, faz e o que ela pode fazer para melhorar essa situação? A Procuradoria ela é um espaço muito importante, ela comemora uma década, né? Eu tenho o privilégio de poder conduzir ou a responsabilidade, né? Mulher preta não tem privilégio, mas
a responsabilidade de conduzir a Procuradoria Especial da Mulher quando ela completa uma década, né? Então nós vamos ter aí um aniversário de um espaço importante. Nós estamos falando de um espaço no Parlamento Gaúcho, né, que tem a sua função de fiscalizar o executivo, mas, acima de tudo, de ajudar a pensar e construir política pública que ajude a melhorar a vida do nosso povo. Assim como a Comissão de Direitos Humanos recebe muitos casos, a Procuradoria Especial da Mulher recebe casos absurdos, assim, que acontecem com a nossa mulherada no estado inteiro, né, seja de violação Vamos falar bastante sobre isso nesse programa. Exatamente, seja quando a gente está falando da violação dos direitos da mulher, mas também dos casos de violência, de negligência do Estado. Nós estamos falando assim, de uma complexidade de casos, abuso de menor, né? Nós estamos falando de uma série de casos, mas também nós estamos falando da possibilidade de criar uma legislação que siga cada vez mais próxima, né, dessa garantia dos direitos da nossa mulherada. Eu sempre digo, né, se a nossa vivência for numa sociedade em que a vida das mulheres ela seja justa, ela seja segura, a vida de todas as pessoas ela vai ser segura. Por isso nós estamos defendendo uma jornada das mulheres, né, pela vida das mulheres, que inicia em março. Mas daqui até o final do ano, nós temos uma jornada em defesa da vida e da dignidade das mulheres, que vai falar aí sobre muitos projetos e ações tentando questionar, né, onde precisa ser questionado, mas acima de tudo propondo ações que nos ajudem a pensar aí estratégias coletivas de defesa da vida da nossa mulherada. A gente está vendo os números, né, da violência, os feminicídios cada vez mais bárbaros, né, crescendo no nosso estado, crescendo no país, enfim. A situação tá chegando num ponto, assim, que, tipo, ou se faz alguma coisa, né, não tem mais como... Pois é, o que chega para ti, o que chegou para ti na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos sobre isso que a Kátia está falando agora? Que quadro tu descreve em relação a essa situação da mulher no Rio Grande do Sul? Eu participo da Comissão de Direitos Humanos e ontem foi empossada a Procuradora Especial dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa, né? E, por óbvio, desde o início dessa legislatura, estou na Comissão de Direitos Humanos, porque é um espaço que eu acredito, assim, ser muito importante por conta da complexidade. 2 anos, né? 2 anos. 2 anos na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Sim, 2 anos. Mas fui na Câmara também, né? Sim. Dessas comissões. Vim da Câmara já com essa... Sempre não tem como não ocupar esse espaço. Mas quando, Kátia, tu fala da questão do feminicídio, nós vivemos num dos estados que mais mata mulheres, né? Portanto, até quando se comemora a queda da violência no estado, se deixa de lado a vida das mulheres. Porque os feminicídios, eles não diminuíram. Muito pelo contrário, eles aumentaram consideravelmente. Mas eles saem da busca, ou eles não fazem parte da busca estratégica do nosso Estado quando se fala de segurança pública. As mulheres, elas não fazem parte das prioridades, né? Nós podemos sinalizar pensando que o nosso Estado não tem uma secretaria de políticas para as mulheres, né? Então, tu não tem ali uma cobrança, ou tu não tem uma pasta que estruture as demandas das mulheres, né? Pensar... Como já teve, né? Nós já tivemos aí, e lembro de muitos momentos que foram fundamentais. A própria Patrulha Maria da Penha, ela surge numa Secretaria de Políticas para as Mulheres, né? Então, é a prova de que quando nós temos um espaço, esse espaço, ele é um espaço que pensa a nossa vida. Nós não temos um espaço no Estado, né, no Executivo Gaúcho, que pense a vida das mulheres. Portanto, quando a gente olha para a violência, isso se reflete, porque se comemora a queda dos índices de violência, mas se deixa de falar nos feminicídios. Em contrapartida, os feminicídios têm altas taxas de crescimento no nosso estado. Nós temos uma mulher, se eu não me engano o nome dela é Tereza, ela foi 5 vezes à delegacia denunciar o companheiro. Ela voltou para casa e ele matou ela. Ela foi 5 vezes até a delegacia. Faltou denunciar? Não.
Infelizmente, nós não temos uma segurança pública que garanta a vida das mulheres. Portanto, basta denunciar? Não. O Estado assegura a vida das nossas mulheres? Não. Então, tinha toda uma estrutura, né, de proteção, casas, enfim, que sustentavam essa política, né? Exato, porque não é só a delegacia, né? Inclusive, quando a gente vai na delegacia, recentemente foi noticiado bastante, né? Tu chegava na DEAN, eu tive um caso, eu fui pra DEAN por uma conta de uma prima que sofreu uma tentativa de feminicídio. E eu estava lá e estavam mandando as mulheres embora. E eu disse, gente, como assim? As mulheres estão vindo denunciar. Ah, mas não tem pessoal, não tem estrutura, não tem... Eu disse, mas cobrem que não tem. O Estado precisa garantir, né? Portanto, quando a gente percorre o Estado, a gente entende porque o Rio Grande do Sul lidera os rankings de altas taxas de feminicídio, né? E eu, particularmente, com a questão da violência, eu tenho uma intimidade muito grande. Minha mãe sofreu violência doméstica durante 25 anos da vida, né? Eu ontem, inclusive, fiz um paralelo grande, assim, porque uma mulher, Kátia, minha mãe é uma mulher que teve 5 filhos, né? Então, uma mulher, para ela conseguir sair de casa com 5 filhos, eu me lembro que uma vez nós saímos de casa e a gente saiu a andar. Porque a minha mãe assim, vamos para algum lugar, vamos tentar alguém, vamos... E a gente andava na rua, no escuro, nasci e me criei na Cruzeiro ali. E eu me lembro da gente voltar para casa, sabe? Porque quem recebe uma mulher que tem 5 filhos em casa? Se o Estado ele não protege, ninguém protege. Então, quando o Estado se ausenta, as mulheres andam sozinhas. E as mulheres, elas não estão mais sozinhas por conta da própria solidariedade. O dito feminismo, né? Por conta de que, inclusive, as redes de proteção que existem são solidárias. Elas surgem da iniciativa de mulheres que vivem a violência. Uhum. Então... essa é a prova da incapacidade do Estado, da ineficiência do Estado. Não por ausência de condições, mas por falta de prioridade, né? O governador Eduardo Leite... Falta uma decisão política. Isso, é tomada de decisão, né? O governador Eduardo Leite, ele, por sua estratégia política, ele decide deixar do lado de fora as mulheres. E é importante pontuar, porque um Estado que não pensa a nossa vida, ele também não pensa um Estado economicamente saudável, um Estado que se desenvolva plenamente, né? Às vezes se distancia também a questão do desenvolvimento econômico do Estado da condição de vida das mulheres, né? Portanto, isso também é uma estratégia política, né? De manter estruturas de poder masculinizadas, cada vez mais estruturalmente distantes de nós. E, bom, né, a gente tem visto, e a gente pode falar das mulheres que ocupam a política, né? A gente está falando das mulheres que vivem no seu cotidiano, mas quando a gente olha para as parlamentares, majoritariamente quase todas. Eu me arrisco a dizer que mais de 80% das parlamentares, não só desse estado, mas deste país, já sofreram algum tipo de violência. Ou já foram ameaçadas de morte, por exemplo, como eu fui ano passado, eu e a minha filha, né? E quantas se afastaram por conta dessa violência. Então nós estamos falando de um Estado, e eu estou falando de um Estado brasileiro, incapaz também de proteger a vida das mulheres. Isso é muito complexo, nós precisamos ter muita responsabilidade. O governo do estado divulgou um levantamento em que teria havido uma queda dos feminicídios no ano passado, 2024. Seriam 72 assassinatos. Conhece o número? Concorda com esses números? Qual é a tua avaliação sobre esse assunto? Tu sabe que tem uma divergência nos números, né? Porque depende... E aí eu também não quero ser leviana, que é, por que eu falo mais uma vez da importância de tu ter secretarias de políticas para as mulheres, por exemplo. Tu tem um dado que é, por exemplo, divulgado pela Lupa Feminista, e tu tem um dado divulgado pelo governo do estado, pela Secretaria de Segurança. Qual é a divergência, né?
a lupa feminista diz, bom, todas as mulheres que morrem nesta condição, né, ou na condição de... da condição de morrer por conta do relacionamento ou pelas condições familiares, se entende que é feminicídio. Mas no desenvolver da investigação, por exemplo, a investigação ela pode ter outro fim. Por que eu digo que nós não temos uma política que pense a vida das mulheres? Porque esses dados, eles têm divergência porque nós não temos cobranças em cima e que organizem um fluxo não só da informação, mas também de um protocolo. O que define que é ou não feminicídio, sabe? Então, assim, por isso que eu digo, esse é um dos piores estados para se ser uma mulher. É absurdo dizer isso, mas esse é um dos piores estados para se ser uma mulher. Andar nas ruas de Porto Alegre é horrível, né? Porque nós temos lugares escuros, paradas vazias, né? Nós temos um policiamento seletivo, nós temos... Se tu andar no Parcão, tu tem uma realidade, se tu andar na Cruzeiro, tu tem outra, né? Se tu andar... Certamente. né? Inclusive, a sensação ou o que é segurança para quem, né? Nós podemos falar sobre o que é segurança para quem. Eu quero isso te tudo é perguntar muito complexo. uma coisa. Há pouco tu falastes que 80% das parlamentares, né, já tiveram algum tipo de problema relacionado à violência ou agressão físico-psicológica. Né? E como é que tu sentes isso tanto na Câmara de Vereadores, que já frequentaste, quanto hoje na Assembleia? Tu sente que as mulheres, por exemplo, essa pauta das mulheres, ela é muito vinculada às lutas da esquerda, né? Como é que as mulheres de direita se comportam diante dessa pauta? Equívoco, né? Um completo equívoco, porque quando nós estamos falando assim, da política, né? Seja mulher de direita ou de esquerda, nós sofremos violências muito parecidas. Exatamente, a violência não escolhe, né? Não importa se é de direita ou se é de esquerda. Mas as mulheres de direita, eu também entendo que por conta do espaço e da condição política em que esse espaço proporciona, e pela convicção também, né, pela disputa ideológica, elas acabam invisibilizando a própria violência. Sofrida, e que elas sentem. Eu tive um episódio, por exemplo, a comandante Nádia. Vou citar um exemplo de umas mulheres que eu tenho maior divergência. Nós fomos colegas na Câmara de Vereadores. Chamavam nos corredores ela de louca. Para a direita, ela era uma das mulheres mais eficientes. Ela fazia os projetos do Melo andar com uma velocidade, né? Eu sempre achei ela horrível por conta de ser uma mulher que não apoia pautas feministas, quando ela foi uma mulher valorizada num espaço importante pela luta feminista, né? Ela foi uma das primeiras coordenadoras da Patrulha Maria da Penha no governo Tarso, né? E ela, quando chega nesse espaço político, ela nega a chegada, o que fez ela chegar até ali. Agora, uma vez eu falei pra ela, digo, olha, o que dizem sobre a tua atuação, eu tenho divergência. Porque pra direita ela era uma das mulheres mais eficientes. Pra mim ela era horrível por conta do que ela defendia. Mas quem levava os louros do trabalho eram os homens de direita. Eu digo, olha, o machismo, ele nos atravessa de forma igual. A diferença é que eu me levanto e eu digo que isso é machismo. E tu prefere negligenciar a ti mesmo, né? E a gente porque não é só as mulheres de esquerda que sofrem com machismo, as mulheres de direita também. A diferença é como nós encaramos esse sofrimento, né? Eu diria que a Câmara foi o lugar mais violento que eu já atuei,
né? Por quê? Nessa jornada. Conta um pouco sobre essa experiência a Câmara traumática. tem um... Sofreu, inclusive, um processo, né, do Bobada. Sim, a Câmara foi o espaço que eu fui barrada 3 vezes de entrar na primeira sessão. Então, tu chega nesse espaço. Na mesma sessão, fui barrada 3 vezes de entrar. Por quê? Nenhuma parlamentar foi barrada tantas vezes quanto eu. Pelo segurança. Porque não se concebe que uma mulher com essa estética... Sabe? Eu era muito parecida com as mulheres trabalhadoras da limpeza da Câmara. Mas não se concebe que essas mulheres elas tenham acesso ao plenário. Então, quando essas mulheres acessam ao plenário, tem uma estranheza desse Acho que aquele corpo não é o que teu lugar. adentra aquele lugar. Em paralelo, a primeira sessão foi a sessão mais horrível da minha vida. Os homens gritavam o tempo inteiro como se nós não soubéssemos o que nós estávamos fazendo ali. Então, foi a sessão... Só que eu achei que aquele seria o pior dia. Não contente, que deveria ser o meu colega de trabalho disse que eu só podia ter tesão por ele por conta de defender o direito dos trabalhadores. Estava sendo retirado o direito dos trabalhadores, estava sendo retirado os cobradores de ônibus. É a disputa sobre o emprego dos cobradores. Em discussão a privatização da Carris. Então, era um tema que, para mim, era muito caro. No plenário, tinha trabalhadores que a vida estava ali. Né? Em contrapartida, quem pega ônibus sabe a importância do cobrador e sabe a falta que faz agora, quando as mulheres sofrem com assédio, quando as mulheres voltam sozinhas para casa à noite. Então, eu estava defendendo algo que eu acredito. E um colega me pega pelo braço e diz que só posso ter tesão por ele. Quem é esse colega? Alexandre Bobadra. A política... E assim, é só a gente esse olhar... é o autor É só a gente olhar, digitar esse nome no Google, a gente vai ver assim, só coisinha boa. Só coisinha boa. Não contente, quando ele é indiciado por violência política de gênero, primeiro parlamentar indiciado por violência política de gênero no país, um dia depois ele entra com uma ação de vias de fato. Aquele cara deve ter 2 metros de altura, eu tenho 1,5 metro. Se sentiu ameaçado. Vias de fato e, pasma, o Ministério Público que arquiva a minha denúncia, dá seguimento a dele e eu sou condenada. Eu sou condenada por vias de fato. Ele monta um videozinho que é ridículo. Gente, leva 6 horas pra mim fazer as tranças que eu tô nesse momento. Ele monta um vídeo em que eu tô com o cabelo solto num dia. E no mesmo vídeo eu tô com o cabelo de trança. Então, esse é o judiciário gaúcho, assim, né? Uma parte dele. E eu, por denunciar, eu fui punida. Então, assim, nós estamos falando da política gaúcha, né? Majoritariamente branca, majoritariamente masculinizada e masculina. E elite. E elitizada. Então nós estamos falando assim, o meu corpo é um corpo muito estranho nesse lugar. Muito estranho. E muito questionador, né? A todo tempo. A luta pela vaga na creche, ela fala sobre quem? Né? Quando eu fui discutir o orçamento, eu gosto muito da pauta do orçamento. Todo mundo dizia assim, tu no orçamento? Eu digo, sim, eu no orçamento. Mas por que o orçamento não tem a ver contigo? Por que o orçamento não tem a ver comigo? Eu sei que nenhuma política se materializa se ela não está no orçamento. Será que não é meu lugar estratégico? Eu fui a primeira mulher a presidir a comissão de orçamento na Câmara de Vereadores. Da história da Câmara. Nunca uma mulher presidiu a comissão de orçamento. E ali nós tivemos aprovados na LDO rúbricas, assim, tanto no PPA quanto na LDO, temas importantíssimos, por exemplo, dignidade menstrual. Eu fui uma menina que não tinha absorvente para ir para a escola. Então, ter no orçamento uma política e ver ela se efetivar é muito bacana. Então, eu fui para a pauta do orçamento e o tempo inteiro as pessoas diziam assim, por que tu fala sobre popularizar o orçamento? Isso porque eu quero que o recurso seja acessível às pessoas. Eu quero que as pessoas entendam que o médico no posto de saúde, a luta pela vaga na creche
ou o saneamento do bairro, tudo passa pelo orçamento. Eu quero que as pessoas entendam isso. É assim que a política se materializa. Não é um plano político, ele só dá certo se a gente vê ele no orçamento. Se não é discurso político. Se não é, sabe? Então, se por hora a Câmara foi o lugar mais violento que eu já enfrentei, uma mulher entra no plenário da Câmara e ela diz que eu sou a empregada dela. Ela faz um sinal de gesto, de cor. Mas, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela se transforma fisicamente. É uma pessoa que nunca me viu e que sente um ódio. E essa mulher era parlamentar também? Não, ela é uma mulher que estava votando passaporte vacinal, né? Portanto, aqueles que não acreditavam na ciência, nem menos ainda na vacina. E ela entra na Câmara e aquilo me assustou muito, porque aquela mulher ela tinha um ódio. Ela se transformou fisicamente, assim. E aquela mulher, se ela tivesse uma arma, ela atirava. Como pode o ódio organizar tanto, sabe? Então, a Câmara de Porto Alegre, infelizmente, ela tem uma marca. Ela tem sido organizada pelo ódio, por essa turma que não acredita na cidade, que não acredita na população, que é aliada da especulação imobiliária, que é aliada da corrupção, né, que a gente vê na gestão, que destrói a educação, que vende o patrimônio público, né? Que odeia a mulher. Que odeia mulheres. Então nós estamos falando de um espaço extremamente violento. E aí corta, né, para a Assembleia Legislativa. E a Assembleia como é que é? Não, a Assembleia ele é mais civilizado. É um espaço menos, assim, como é que eu vou... Não é que seja menos violento. O clima é menos bélico, né? Então é um espaço que, por óbvio, tu sente as sutilezas do racismo, né? Eu e a deputada Laura, por exemplo, não temos o primeiro direito básico que tu tem quando tu nasce, né? Primeira coisa, tua mãe, teu pai, mas também os médicos te olham. Como chama? O nome. Eu não tenho direito a ter nome. Todos os dias. A Laura é chamada de Bruna e eu sou chamada de Laura. Todos os dias. Os meus colegas, eu poderia dizer que são todos muito parecidos, né? Homens brancos, sem cabelo. E, tipo, tu não confunde o nome de ninguém. Eu não confundo o nome. Mas todos os dias, nós somos 11 parlamentares, só 2 mulheres negras. Vocês conhecem muito bem a deputada Laura. Eu e ela, assim, somos irmãs na luta, mas nós somos muito diferentes, né? A deputada Laura é mais retinta, né? Geralmente o estilo é diferente. Assim, nós somos bem diferentes. Mas para eles não há diferença entre nós. Eles não conseguem. É algo surpreendente. Então, assim, e eu falo muito com a Laura. Esses dias a gente tava brincando. Vamos vir com uma camiseta trocada? Vamos dizer assim, meu nome não é Laura. Meu nome não é Bruna. Fazer isso. E porque nós também escolhemos as batalhas, assim, né? Essa não é o motivo da nossa batalha. Mas é das sutilezas do racismo, porque não fazem isso com outras mulheres. Sabe? A delegada Nadine esses dias... Parece uma barreira até cognitiva, Isso, né? Eu sempre fico pensando assim, tipo, como ver, né? Como essas pessoas me veem. Às vezes eu fico... tenho aquelas coisas, né? Pegar no cabelo. Por que tem que pegar, sabe? Imagina, não tenho mania de ficar encostando o cabelo de uma mulher branca, porque pra mim é um cabelo, né? A gente parece muito, assim... exótico, né? Então, assim, tem que encostar. Não se encosta. E aí tem o letramento cotidiano, né? Bom, não se encosta. Eu sou uma guria que cultua religião de matriz africana, então a cabeça é sagrada, né? Então, assim, não encosta na minha cabeça desde que... Principalmente não tendo a minha permissão, não pega a minha guia, né? Porque é a minha ligação com a minha fé, né? Nós não temos o hábito de dividir um terço, né? Quando... Eu sempre uso essa analogia, porque tem muitos colegas que uns são católicos, mas os outros são evangélicos, enfim. Eu, assim, quando tu tá com um terço, quando tu tá com a tua Bíblia, ela não é tocada, né? Ela é intocada, porque ela é tua. Ela anda junto contigo, tem uma mãe evangélica. Então, assim, por que
que tem essa coisa de ser acessível? É porque o racismo, ele faz com que os nossos corpos, eles se tornem acessíveis a essas pessoas, né? Na concepção do racista. Então, eu tenho dito, né? Nessa sociedade, seja na Assembleia, na Câmara, ou aqui com vocês, para ser racista é só não se movimentar. Se vocês dois ficar paradinhos e não tiver nenhuma ação como essa, como hoje nós estamos aqui trocando essa ideia, vocês vão cometer atos racistas, porque nós vivemos uma sociedade que não nos letra racialmente. Nós estrutural, né? É estrutural, e nós não temos nem a garantia da lei, que é a implementação da Lei 10.639. Então, uma pessoa, mesmo que ela não queira ser racista, ela precisa de um esforço grande para não ser, porque precisa se movimentar, precisa entender, precisa se letrar, precisa compreender, né? Nós chegamos na Assembleia Legislativa e eu sempre falo, mas por que vocês pautam o hino? Nós não pautamos o hino. Nós chegamos na Assembleia Legislativa e a reação à nossa chegada é a proposta de um projeto que fala sobre a imutabilidade do hino. Quer dizer, a impossibilidade de mudar uma realidade que não é a realidade do povo. Eu também cultuo nossos símbolos. Eu gosto demais do chimarrão. Eu não tomo café, portanto, todos os dias de manhã eu tomo chimarrão. Eu cultuo os nossos símbolos, mas parece que nós não podemos acessar, eles não são acessíveis, sabe? O povo sem virtude, que eles dizem, ele tem cor, né? Ele tá representado, a gente sabe quem são, né? Por isso que nós não nos levantamos. Mas a reação, sempre há uma reação à nossa chegada. E por óbvio na Assembleia também teve, né? Mas nós chegamos assim, abrindo caminhos, com Bruna, muita bênção. Tu citaste, né, as ameaças que tu sofreu, tu e a tua filha, ameaças inclusive de morte, né? E se descobriu, né, a pessoa, que era uma pessoa de São Paulo, e que já participava dessa Deep Web, né, que é essa web escondida aí, que se desenvolve uma grande rede de ódio, né? Como é que foi esse processo? O que mais te impactou nisso? Foi o processo mais dolorido, assim, da minha vida, eu acho, Kátia. Como eu já falei pra vocês, né, ano que vem eu completo 20 anos de vida política, né, porque a vida política não é só no parlamento, né, a gente a gente que é militante constrói essa trajetória, inclusive, e o parlamento, por diversas vezes, nem é um objetivo, né, a luta, ela acaba sendo, e na minha condição de mulher negra desse estado, eu não tenho nem a condição de não lutar, né? Se hoje eu não quisesse alguma situação, ia me fazer me indignar ou me levantar por alguma situação. Mas esse foi um episódio bem difícil, assim, pra mim. Eu já tinha sido ameaçada outras vezes, né? Inclusive, assim, eu sempre falei, eu não naturalizo a violência de nenhuma forma. Mas essa vez foi mais difícil, né? Porque pensar que alguém... Envolver a tua filha também, que alguém, né? E isso é o mais cruel. Isso é feito pela condição de ser mulher. Porque quando ameaçam um parlamentar, homem, por exemplo, não ameaçam a família. Não ameaçam os filhos. Ameaçam o parlamentar. No caso das mulheres, se ela é mãe, ameaçam a família, né? Então, também é dos traços do machismo, né? E desse ódio que se organiza em torno da misoginia. Então, quando ameaçam a minha filha, que falam sobre matar, estuprar e jogar fogo, é algo que é surreal. Porque eu escolhi o meu caminho, eu fiz uma escolha política há muito tempo atrás. A Camille não fez nenhuma escolha ainda. Ela tá definindo o caminho dela. A Camille tem muito mais escolhas do que eu tive, né? Graças à luta, enfim. A Camille é uma guria que... Eu sempre falo assim, a Camille foi a minha maior revolução, assim. E também a minha maior conquista. Porque olhar a Camille com 20 anos, né, na universidade... Eu fui a primeira mulher da minha família a entrar na universidade. A Camille é a segunda. Essa é a prova que
a mudança estrutural, na mudança, a chegada, o impacto da política pública. Eu sou uma política pública de forma integral. E quero falar sobre isso também. Mas é ameaça a tudo que eu batalhei para construir. A Camille é minha porta de entrada na política, né? Lutando pela vaga na creche com ela nos braços, já que eu conheço a política. Não foi sem ela, já foi com ela. E ela foi o motivo, né? Então, e pela primeira vez, Kátia, eu sou muito sensitiva, né? Eu tenho uma coisa assim. Pela primeira vez eu senti um calafrio na espinha, assim. E eu disse pra galera, tem uma coisa estranha aqui. E quando eu fui falar com a delegada, tinham elementos na denúncia que eram elementos, assim, mais preocupantes, porque não teriam como estar ali se não tivesse algum nível de inteligência, né? Então, assim, sempre escrevi o nome da minha filha errado, né? Mas elementos de uma denúncia que nós fizemos e que não era público, também estavam ali, né? A pessoa tinha informações. Tinha informações, e aquilo ali me assustou. Portanto, e eu tive a escolta da Assembleia da Polícia Legislativa, né, durante 30 dias. Foi muito difícil para mim, principalmente porque a escolta ela só era garantida a mim. E não ao grande alvo das ameaças. Então, essa política, né, que faz com que mulheres não consigam ter segurança dentro da política, e eu tenho um elemento, né, eu tenho um rosto, tenho um símbolo, né, Marielle, ela é a materialização da política de ódio, né, mataram uma mulher preta. Então, quando tu recebe uma denúncia dessas, primeiramente é meio que uma paralisia, assim. Eu paralisei em algum momento. E foi a minha filha que me fez andar. Por isso que eu digo assim, a Camille é a minha maior revolução. Porque em algum determinado momento, quando eu paralisei, porque eu disse, meu Deus, fruto da minha escolha, a minha filha está sendo ameaçada. Tem uma mulher que é assassinada. E isso paralisa. E é ela que me pega na mão e diz, não, mãe, vamos junto, então. Isso pra mim, assim, e logo ela Isso foi aconteceu ameaçada. no ano passado? No ano passado. E nós fomos ameaçadas. Através das tuas redes, como é que foi? Como é que chegou? Foi por e-mail. Eu recebi um e-mail dizendo que iam fazer horrores com a minha filha por conta da minha atuação política. E... Portanto, eu li aquele e-mail primeiro, quando eu bati os olhos nele, eu disse, tem elementos aqui. Mas eu quero registrar a importância da inteligência da Polícia Civil aqui do Estado. Pela primeira vez no Estado, nós chegaram no criminoso, sabe? É muito triste ver que tinha alguém por trás daquilo que era tão cruel, né? Passar pela cabeça de alguém, matar, estuprar e jogar fogo numa menina é algo assustador para mim. Mas também é importante valorizar a atuação da polícia naquele caso, né? É a prova que dá para chegar. É a prova que dá para desarticular essas campanhas de ódio que são financiadas. Esse rapaz que foi preso tinha um mandato de busca e apreensão, né? Era para averiguar computadores. E ele saiu preso por conta do conteúdo e porque foi pego em flagrante. Ele era um dos responsáveis por ameaçar parlamentares do Brasil inteiro. E chegaram a quem financia? É aí que tá, né? Nós pegamos... Se pegou um criminoso, mas se não desarticulou, porque não chegou... Toda. Quem financia? A quem interessa? Sabe? É a mesma rede articulada. Porque a pessoa não age sozinha. Não, ninguém age. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma particularidade. É um dos estados que mais tem células neonazistas no país, né? Então isso é assustador. Porque tem uma materialidade, né? É possível estar aqui subindo a ladeira e encontrar alguma dessas pessoas. Então, foi um período bem difícil. Agora, o que me fez seguir foram as mulheres também. Quando o Estado se demonstrou incapaz
de proteger a minha vida, porque não tinha nenhum protocolo, é a nossa mulherada que diz, não, tu não vai parar. Nós não vamos deixar acontecer isso, o que aconteceu com a Marielle. Nós vamos te cuidar. E assim, o cuidado, o carinho do nosso povo foi algo assim, surreal para mim, sabe? E a prova também que a política que a gente defende, ela vem criando eco, né? Essa política afetiva, que também fala sobre solidariedade, que fala do feminismo em que todas nós estamos representadas. Eu acredito no feminismo popular, né? Não basta falar que é uma mulher feminista, né? Precisa lutar pela vaga na creche, pelo saneamento básico, precisa ser solidária às tantas mulheres negras que perdem os seus filhos, que não têm o direito de maternar, porque os seus filhos podem ser alvo de qualquer operação ou de qualquer situação em que essa mulher tem a vida do filho ceifada. É preciso ser solidário ao combate à mortalidade da juventude negra, né? Então, assim, para ser feminista, também é preciso ter um movimento e um gesto, né? Não só individual, mas coletivo. Então, o que me fez levantar também foi... a luta foi muito... é muito difícil, porém, assim, muito generosa também comigo. E aí eu atribuo também a minha fé, a minha espiritualidade, né? Eu acredito, assim, na luta coletiva, eu acredito que a gente vai mudar o país. O Brasil, a organização política me fez me apaixonar pelo Brasil, assim, conseguir entender que país é esse, conseguir olhar no espelho. Tudo isso foi a luta, né? Tudo isso, e se entender uma política pública. Esse cidadão continua preso ou não? Ele foi preso, julgado? Qual é a situação dele hoje? Ele tinha sido preso em flagrante, né? Isso. Eu te confesso que depois dali... Mas ele não recebesse mais ameaças depois disso? Não, depois disso não. Agora, consta que ele, por exemplo, ele afirmava possuir 20 quilos de explosivos para atacar o Supremo. E aqui tem na época, né, isso já estava acho que no computador, nas redes, enfim, né, que a polícia recolheu com ele, né. Então, textualmente diz assim, ó, ele vai usaria esses explosivos, né, diz assim, ó, espero que vocês estejam preparados para recolher pedaços de corpos, principalmente negros, nordestinos e homossexuais. Só de pronunciar é impactante, né? Alguém que pensa que pela tonalidade da minha cor, eu sou menos brasileiro ou eu sou menos digna de viver que ele, né? Então, por aí tu já vê o quanto nós vivemos uma sociedade adoecida, e adoecida pelo ódio. E o ódio é político também. A gente também não entendeu em algum momento, ou nós negligenciamos o quanto o ódio é político e o quanto ele se organiza. É uma estratégia, né? É uma estratégia. E que foi acertada. Sim. A extrema-direita e o fascismo se reorganizaram no Brasil por conta do ódio. E que por nós conta negligenciamos. nas redes. Isso, mas eles conseguiram organizar uma política de ódio que se utilizou da rede e que hoje ela se materializa. Tá na vida, né? Isso, tá na vida. Tem. Assim, tu tem famílias que não se falam mais, tu tem, né, situações que tu sofreu uma ameaça, na verdade, tem uma situação na vida que legitima isso. Isso, porque eu não tinha medo daquele e-mail. Eu tinha medo de quem receberia aquele e-mail. E quem podia assumir aquela enquanto uma missão. Que podia encontrar minha filha em qualquer lugar. Minha filha podia estar na universidade, podia estar numa festa. Ela é uma menina que tem 20 anos, sabe? Que podia estar em qualquer lugar. Podia estar indo no médico, no dentista que era aqui no centro. Sabe? Podia estar dentro do ônibus. Ele dizia, né? Eu posso ser o Uber, eu posso ser qualquer pessoa à tua volta. E quando tu olha uma mensagem que tem elementos muito pessoais e ele diz que pode ser qualquer pessoa, de fato pode ser qualquer pessoa. Então, assim, olha o quanto a política do ódio organiza. E assim, se a gente for olhar, né, o que simbolizou a eleição do Bolsonaro?
quanto ele ainda é presente, o quanto ele está organizado aqui. Nós temos na cidade de Porto Alegre o prefeito mais bolsonarista, um dos mais bolsonaristas do país, a gestão mais bolsonarista do país. O quanto isso organiza? O quanto isso se materializa? O quanto isso está na vida? O quanto isso está no cotidiano das pessoas? A gente viu que foi no carnaval, né? Na Cidade Baixa. Exato. E tá cada vez mais na vida. E a gente ainda atuando como se fosse algo distante. Como se fosse uma política que não tem efetividade. Mas tem uma super efetividade. Sabe? Então, eu acho que nós também, e aí o nosso campo não se atualizou e não conseguiu criar novas ferramentas. Inclusive tem resistência a uma mudança. Tu quer ver? A bancada negra é uma nova forma de fazer política. É o único elemento novo dos últimos 20 anos. Único. E qual o espaço de discussão? Então, assim... E é sempre uma briga na hora de decidir quem vão ser os candidatos, né, Bruna? Sempre. E será... E assim, por que é importante que nós estamos falando? Por que é importante não ter anistia? Porque essa política de ódio que se organiza na sociedade, que tem estado cada vez mais na vida das pessoas, precisa ter um freio. E não ter anistia e ter consequências duras pode ser um freio. Para que ninguém mais atente contra a tão frágil ainda a democracia. Porque para mim é frágil. O nosso acesso à democracia, ele não é igual. Não. Ele não... A democracia na Cruzeiro é diferente do Parcão, que tu já falou, né? Então, assim, se a democracia para mim ainda é tão parcial, a ausência dela, para mim, é extremamente danosa. Né? Eu tenho um protocolo de existência. Tipo, eu tô de bolsa porque eu vim aqui encontrar vocês. Eu não ando de bolsa, eu tenho uma bolsinha que é desse tamanho. Porque se eu entrar de bolsa em qualquer lugar, eu vou ter que conviver com alguém me perseguindo o tempo inteiro. Sabe? Então, assim, eu preciso ter um protocolo para existir. Minha filha precisa ter um protocolo para existir. Eu tenho um irmão que eu tenho um irmão que tem 7 meses de diferença da minha filha. Mais filho do que irmão, né? E eu preciso dizer para ele a todo tempo: se não corre, anda sempre com o teu documento. Se a polícia te parar, levanta, não te mexe, sabe? E mesmo assim, a gente não consegue proteger. Porque ele desceu do ônibus esses dias, uma senhora saiu correndo. E ele disse, mano, eu fiquei olhando, não entendi por que ela saiu correndo. Um menino negro assusta. Olha, nós estamos falando de um menino. Antes de ser um menino negro, ele é um menino. Então, assim, nós estamos falando de uma democracia muito parcial para nós. Então... Qual foi a primeira vez na vida que percebesses a existência do racismo? Será que tu consegue encontrar um momento na tua história, não? Mas eu não consigo Qual foi a pior vez? Eu não consigo encontrar ações não racistas na minha trajetória. Porque eu não lembro de como eu nasci. Mas eu lembro que até para nascer minha mãe sofreu violência obstétrica, né? Porque o fato, e essa é parte da jornada das mulheres negras, a minha mãe sofreu violência obstétrica, eu sofri violência obstétrica, mas é uma das etapas do racismo, né? Por isso que a gente não consegue se apartar dele. Eu brinco, tinha dias se eu pudesse não sair pretinha um dia, eu não saía. Porque, pô, tem que lutar todo o tempo, sabe? E é difícil, porque não tem um dia que tu não tem aqui. Eu falo pra galera, pô, às vezes nós podíamos ter um arrego, né? Poxa vida. Mas eu tenho um episódio muito, muito significativo no período da escola. Eu acho que a escola é o lugar mais transformador e mais cruel para nós, para as pessoas negras. Porque eu sempre tive muito... Eu sempre falo, né? Poxa, podia ter alguém passar ter me dito que era uma menininha linda, né? Poxa vida, que sacanagem. Mas tem muita questão do cabelo com as meninas negras, né? E eu sempre era chamada de nega do cabelo bombril. E eu me lembro quando saiu a nota de 20, me chamavam de Mico Leão Dourado, porque eu tinha um cabelo bem amarelinho. E me chamavam de Mico Leão Dourado. Então eu tive várias... Então assim, eu cresci odiando o meu cabelo.
Então tu já cresce odiando teu cabelo, tua boca, os traços do teu corpo. E aí, tudo isso eu fui entender que também era político, né? Que era o racismo chegando. Mas tem algo que me marcou muito, porque, de alguma forma, eu sempre fui uma guria muito estudiosa. E eu fui fazer uma entrevista para um emprego. E, por óbvio, eu estava estudando, eu fui fazer uma entrevista para recepção. E tinha uma outra menina, colega minha, colega de escola, mas eu estava indo para o ensino médio, já estava no primeiro ano do ensino médio, e ela estava na 4ª série do ensino fundamental, nós com a mesma idade. Ela não conseguiu concluir a prova, mas ela era uma menina branca, né, de cabelos longos. E eu me lembro de quando me chamaram, eu tive que ajudar ela a acabar a prova, porque tu tinha que ter uma pontuação mínima para poder ir para a seleção. Eu tirei 10, eu fui muito bem. E aí me chamaram, tua redação foi ótima, tua escrita é boa, tu tirou 10 na prova, então, portanto, tu acertou todas as... Mas tu foi selecionada para higienização, que é mais o teu perfil. E ela foi selecionada para recepção, porque ela tinha o perfil da recepção. Aquilo foi um choque. E, para complementar, eu fui no Tudo Fácil, e eu fui vários dias... Tu eras uma adolescente? Eu era uma adolescente, não tinha minha filha ainda. Tinha 15 anos. E eu fui no Tudo Fácil para fazer uma entrevista também. Estavam selecionando, anunciaram na rádio que estavam selecionando. Disse, vou lá fazer uma entrevista, vou tentar um estágio. E a moça não me atendia. Fui 3 dias seguidos e ela não me atendia. Aí um dia a senhora que fazia a higienização disse assim, o que tu vai fazer aqui todos os dias? É o terceiro... São vários dias consecutivos. E eu disse, eu vim para uma entrevista de estágio. Ela, Eu disse, por quê? O que houve? Ela disse, ela não vai te atender. Eu disse, por quê? Eu disse, minha filha, tu é preta. E eu me lembro que aquilo me chocou, assim. Eu me lembro de estar muito nervosa de ligar pro meu pai. Eu disse, olha só, o terceiro dia que eu venho fazer uma entrevista aqui no Tudo Fácil. E a mulher não me atende. Mas tem uma senhora que ela disse que é porque eu sou preta. E aí, eu me lembro, meu pai disse, 5 minutos eu tô aí. Meu pai, eu sou filha, não sou filha biológica, eu sou filha adotiva. E o meu pai chegou lá em 5 minutos. Ele foi, eu me lembro que ele falou com a mulher dura. E depois ele disse, tu não entendeu, mas isso foi um ato de racismo. E eu parei de estudar. Porque se eu vou naquela época, se eu vou ter que conviver com isso, e aí é onde eu tenho a minha filha, onde eu desisto da escola, e aí eu reencontro a Manuela. Aí tem a história, né? Tá sentada no portão da calçada, passa a Manuela Dávila, candidata a vereadora, e tava amamentando minha filha, e não tinha vaga na creche. E aí, então, depois eu me reencontro, eu volto a estudar, muito por conta também da jornada da vida política. Mas eu deixei de estudar. Olha como o racismo é cruel. Quantas Brunas deixam de estudar por conta do racismo? Quantas Brunas deixam de sonhar por conta do racismo? Então, assim, são vários momentos da vida, mas eu me lembro, esse me marcou demais por conta de foi meu rompimento. Podia não ter reatado com a educação. Podia não estar aqui hoje com vocês. Então, o racismo, ele é cruel, sabe? Ele mata também. Ele mata de diversas formas. Mas ele mata sonho. E se mata sonho, tira a gente de caminhos como esse. Eu sonhei também em ocupar esse lugar. Nem tá aqui. Então... Bruna, tu falou que queria falar sobre ser filha das políticas públicas. Né? Nosso tempo está terminando, mas acho que é importante trazer esse ponto. Tem um livro, chama Rastros de Sangue, que é de uma pesquisa que foi feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, fazendo esse link entre... estudou alguns bairros de Porto Alegre, né? Entre eles estava Cruzeiro, Restinga, Lomba do Pinheiro, e o link entre o acesso a políticas públicas e o número de jovens assassinados. Jovens negros assassinados, né? E era muito nítido que onde não existia o Estado, onde não existia políticas públicas de nenhum tipo, mais jovens eram assassinados. Eu lembro que na época a gente até fez uma entrevista com um professor e ele disse, o Estado mínimo mata. Então,
Acho que é importante trazer essa questão, né, a importância que tem as políticas para esses jovens, não só para esses, mas principalmente, né, para esses jovens que estão na periferia. Hein? Eu falo que eu sou a prova que dá para dar certo, né? Eu sou uma política pública de forma integral. Para além de ser filha da dona Virgínia, uma trabalhadora da limpeza urbana da cidade, que tem a 3ª série, eu sou também a guria que se criou na periferia da cidade e que foi muito trabalho educativo, né? Daqueles contraturno escolar, muita ação social e a escola, a educação foi fundamental na minha jornada, né? Porque se eu sofria violência doméstica em casa, era na escola que eu me refugiava. E eu tive professoras assim que foram mágicas, porque elas se deram conta que o número considerável de alunos sofria violência doméstica. Então elas criaram, nem existia política ainda, então elas criaram uma jornada estendida para alguns alunos, eu era uma delas. E por que eu falo que eu sou filha de uma política pública? Porque o que me separa da dona Virgínia, da mulher que mais que assim, meu maior exemplo de força e trabalho, que é Gari, que tem a 3ª série, a nossa distância, ela tem um elemento: a política pública. Se eu sou de uma guria de uma geração 100% SUS, eu nunca tive um plano de saúde, né? Portanto, eu tô aqui, tô bem, em condições, é porque o SUS me manteve de pé. Eu sou de uma escola 100% pública. Eu nunca estudei em nenhuma escola particular, nem eu nem minha filha, né? Portanto, nós duas somos oriundas da escola pública. E eu tive o prazer de me encontrar com as cotas, né? Então, eu sou cotista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Portanto, se não fossem as políticas públicas, e eu vou te dizer por quê, Kátia, eu não estaria aqui, eu tenho certeza disso. É olhar para mim e olhar para minha mãe, né? Minha mãe é o meu maior exemplo de força e trabalho. É a mulher que assim, para mim é um exemplo, assim, de trabalhadora. Minha mãe tá nativa ainda, né? Então, mas na minha região fecharam 20 trabalhos relacionados à juventude. 20 trabalhos relacionados à juventude, portanto, aí uma média de quase 2.000 vagas de contraturno escolar, atividades relacionadas à juventude, cursos de qualificação. Isso em duas décadas. Olha, eu tinha 15, há 2 décadas atrás eu tinha 15, 16 anos. 4 escolas fecharam na minha região. 20 trabalhos relacionados à juventude, 4 escolas e 5 campos de futebol, entre praça e campo de futebol. A Cruzeiro era o melhor lugar para morar há 20 anos atrás. Hoje é o pior lugar. Se fala na Cruzeiro, se fala no aumento da violência, mas não se fala que fecharam 4 escolas, que fecharam 20 trabalhos relacionados à juventude e que tiraram as praças, os espaços coletivos da criançada brincar. Isso é um projeto. Esse estado que é mínimo para nós, ele é um estado, ele nos faz entrar num estado de guerra. Um estado de extrema violência, de extrema pobreza. Para onde foram aquelas crianças? Onde elas estão? Então, isso é um projeto também. Assim como formar e construir pessoas como eu foi um projeto, destruir pessoas como eu também foi um projeto. Esse projeto está em curso. Agora, o governador foi finalzinho do ano passado, ao apagar das luzes, fez um acordo com o Ministério Público. Durante 20 anos. 20 anos. É 20, eu acho. Ele não é obrigado a investir o mínimo constitucional em educação. Eu tô falando da Constituição, do que é constitucional. E eu tô falando do Ministério Público, que deveria ser o guardador, o zelador da Constituição. Tem um acordo para não investir o mínimo constitucional em educação. Eu não sei se é 20 ou se é 15 anos, mas é mais de uma década. Mata uma geração inteira. Se já tá ruim, 96% das escolas têm problemas de infraestrutura. Veio calamidade que comprometeu ainda mais essa estrutura.
É mais de uma década sem investimento em educação. É uma antipolítica pública. É a necropolítica se executando na vida. Tá na vida. Nós vamos ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa que vai falar sobre os últimos 10 anos da implementação desse projeto neoliberal no Estado. Ótimo. Como é que essa política está se organizando? Como é que tá chegando na ponta? Em contrapartida, só se fala de segurança. Mas a segurança ostensiva, não a cidadã. Tem um projeto para matar nossa juventude em curso nesse Estado, nesse momento. Isso é o ódio se organizando. Isso é o projeto neoliberal e fascista que o Eduardo Leite implementa. E que a gente tem tido dificuldade por conta da falta de instrumentos como esse aqui. Por isso que eu digo, o Brasil de fato tem cumprido um papel social revolucionário e fundamental. Porque nos ajuda a descortinar esses acordinhos chinelão e baixo que acontecem no executivo, no legislativo e nas instituições. O povo não sabe. O povo não sabe desse acordo. O povo não sabe, porque isso foi ao apagar das luzes do ano passado. Isso vai começar a se implementar. A gente já vai ver na lei orçamentária desse ano. Entende? Então, assim... E aí vem as PPPs, né? E aí vem a privatização tudo isso pra da quê? educação. Pra privatizar a escola. Porque nós viramos, mais uma vez, uma mercadoria. Foi a saúde, agora é a educação. Que Estado é esse? Que Brasil é esse? Né? Bruna, muito obrigada. A gente podia ficar mais uma hora aqui, no mínimo, né? Conversando. Mas, infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas quero te agradecer muito por estar aqui com a gente. Feliz também. Gostei de uma frase tua que diz assim: eu sou uma política pública. Não, eu sou a prova que dá pra dar certo. Bem verdadeiro, né? Gente, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, né? Olha aí, vamos levar esse bate-papo aí adiante. Prensa na imprensa. Centeno, prensa na imprensa? Prensa na imprensa. Bom, assim, tem uma frase famosa que é de um senador dos Estados Unidos, né, chamado Iron Johnson, e é um senador que viveu atuou, digamos, no início do século passado. Então tem uma frase muito boa que diz assim: na guerra, a primeira vítima é a verdade, é a primeira baixa, é a primeira que morre. Em todas as guerras, ele não está falando de uma guerra só, ele está falando de todas. Então, na guerra da Ucrânia, isso mais uma vez se confirma, né? Essa história da primeira baixa numa guerra é a verdade. E a imprensa é cúmplice nisso, né? Porque assim, alimentada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, pelo governo dos Estados Unidos, a mídia ocidental, a mídia norte-americana e a mídia brasileira vai de reboque, sempre teve uma ideia fantasiosa sobre a guerra da Ucrânia, alimentando uma possibilidade de que a Ucrânia pudesse ter alguma vantagem nesse conflito, né? Isso que estava, digamos assim, se enfrentando uma potência nuclear. Provavelmente não, é a maior potência nuclear do planeta, embora não tendo usado nenhum artefato nuclear. E foram vários momentos, e vários erros, e vários momentos em que a verdade caiu baleada, né? Mas eu vou me centrar num ponto. Em determinado momento, a Ucrânia resolveu atacar a Rússia. Resolveu atacar a Rússia e tomou uma região, uma província chamada Kursk, uma região que chama de Oblast, Kursk. Quer dizer, ela estava sendo atacada e ela resolveu fazer essa jogada de atacar o adversário. E isso realimentou essa ideia de que havia alguma possibilidade de êxito nessa empreitada contra a Rússia. Poderia talvez até virar guerra, segundo o que se falava
na mídia. Na verdade, era uma jogada pura e simplesmente midiática. Não havia nenhuma possibilidade de que isso tivesse sucesso. Por quê? Porque para fazer esse ataque, esse movimento, ele teve que tirar tropas da defesa da própria Ucrânia, na expectativa de que o que acontecesse, de que a Rússia também tivesse que tirar tropas que estavam no ataque à Ucrânia para defender essa região de Kursk. Isso não aconteceu. O resultado agora é que as tropas da Ucrânia estão fugindo desesperadas, estão cercadas, perderam uma imensidão de recursos bélicos, de homens, e tanto é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um apelo para o Putin para não matar os 10% que sobraram dos ucranianos que estão cercados. O interessante de tudo isso, aí tem uma frase que eu gosto também, né? Eu não sei quem é o autor, mas eu acho muito legal, que é o seguinte: diz assim, o diabo, ele não sabe por ser diabo, mas ele sabe por ser velho. Acontece o seguinte, eu, quando comecei a trabalhar no jornal, comecei como revisor, então passava por mim, né, eu trabalhava no Diário Popular, era um adolescente em Pelotas, e passavam por mim os despachos das agências internacionais. E o que estava acontecendo naquele momento, final dos anos 60? A guerra do Vietnã. E nos despachos das agências norte-americanas, como a Associated Press, o que a gente estava encontrando? A gente estava encontrando que a guerra estava a favor dos Estados Unidos, a favor do Vietnã do Sul, e a qualquer momento poderia ser decidida em favor, digamos assim, do Ocidente, entre aspas, né? Acontece que houve o que se chamou a ofensiva do Tet, que é do Ano Novo Lunar vietnamita, e essa ofensiva do Tet, com o Vietnã do Norte e os Vietcongs, começou a derrocada das tropas que defendiam o governo de ultradireita do Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Ou seja, a mídia, de novo, estava engolindo e estava, digamos, expelindo uma falta de informação. Ou seja, a verdade estava morrendo ali de novo, baleada. Então, a gente começa a ver isso lá atrás e se percebe que as coisas se repetem. Porque a mídia cumpre esse papel, porque ela é alimentada pelos governos. E se ela está alinhada com um lado, ela vai ser alimentada sempre por aquele lado. Então, a verdade morreu de novo. Ainda bem que existe o Brasil de fato, né? Gente, estamos chegando no nosso quadro mais animado, mas antes quero lembrar para vocês que o Cine Bancários, esse cinema bancado pelos sindicatos bancários e um dos raros cinemas de calçada ainda em Porto Alegre, que fica aqui na General Câmara 424, tem estreia agora nessa semana, estreou no dia 20, o documentário Milton Bituca Nascimento, né? Que é um documentário sobre a vida do nosso querido Bituca, nosso querido Milton Nascimento, da Flávia Moraes, que celebra, né, o legado e a turnê de despedida desse grande ícone da nossa música brasileira. O filme entra na sessão das 19 horas. E vamos para a figuraça da semana. Figuraça da semana. A figuraça da semana, a minha figuraça da semana, eu acho até que ela já foi figuraça no passado, mas ela merece ser figuraça de novo. Eu não me lembro se ela foi. Não, mas não faz mal. A minha figuraça da semana é a Marielle Franco. Por que ela é a figuraça da semana? Porque agora, no dia 14 passado, completou-se mais um aniversário do seu assassinato, né? Eu acho que, homenageando a Marielle, nesse mês de março, a gente homenageia todas as mulheres, especialmente as mulheres de luta, né? E eu acho que é preciso lembrar sempre esse 14 de março como uma data, digamos assim, de uma infâmia, né? De uma infâmia que o Brasil viveu. E eu acho que esse assunto, Marielle,
embora os mandantes estejam, ou mandantes, ou melhor, os executores estejam identificados, eu acho que nós precisamos esclarecer melhor essa história de quem foram os mandantes. Eu acho que faltam alguns fios a serem atados ainda para nós entendermos melhor essa história. Mas o meu voto é para a Marielle. Olha, eu tô muito tentada aí junto no teu voto. Vamos ver se a Bruna tem outra pessoa, senão já... Não, sem dúvida. É isso aí, Bruna. Marielle. A gente precisa fazer com que a Marielle seja cada vez um símbolo maior, né, do quanto a política de ódio ela pode ser extrema. Marielle foi vítima de um feminicídio político, né? Tiraram... Eu tenho certeza, eu olho para a filha da Marielle, ela faz aniversário no mesmo dia que a minha filha. Então, se a Marielle pudesse, ela estaria aqui, né? Então, nós precisamos conseguir dar muita luz a esse caso, muita nitidez também, fazer com que esses mandantes, né? Que a gente... Os executores estão lá, mas quem mandou matar ainda é uma pergunta, né? Que precisa ser respondida pelo Estado brasileiro. Eu acho que essa é uma dívida ao povo brasileiro, assim. Então, fecho junto aí. Com certeza. Então, a nossa figuraça dessa semana é Marielle Franco. Ficamos por aqui, gente. Antes, não esqueça de apoiar o Brasil de Fato. Brasil de Fato que precisa, sim, do apoio de você, precisa do apoio de todo mundo que acredita que é possível fazer uma outra comunicação. Nós temos lá no nosso site o apoia.se/amigos do Brasil de Fato RS, que você pode colaborar com o valor que puder e ainda receber alguns regalos. Lembrando também que se você tem um recadinho, crítica, sugestão, entre em contato pelo nosso e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui, nos vemos semana que vem. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.